Olá, tudo bem? Eu sou uma das integrantes das Quatro Mosquitas e hoje nós vamos falar sobre o contrato social de Jean-Jacques Rousseau e a sua ideia de igualdade entre os homens. Eu gosto muito disso, isso é muito legal. Treme um ombrinho no passinho do tararau. Filósofo, escritor e teórico político genérico, Jean-Jacques Rousseau foi um dos principais pensadores da modernidade. Curiosamente, apesar de estar alocado filosoficamente e historicamente no iluminismo, Jean-Jacques Rousseau foi um dos principais críticos de sua época, a filosofia iluminista. Primeiro, você sabe o que é iluminismo? O iluminismo, ele foi um movimento que aconteceu na Europa no século XVIII. Bom, esse movimento foi marcado pela valorização da razão em detrimento da fé e pela crítica à concentração do poder real, ou seja, ao absolutismo, pois eles defendiam a liberdade individual do indivíduo. Eles também propunham o liberalismo como modelo econômico, ao invés do mercantilismo que estava acontecendo naquele período. E sobre a história deste grande filósofo? Jean-Jacques Rousseau nasceu no dia 28 de junho de 1712. Os seus pais eram Isaac Rousseau e Suzanne Bernard, que eram um casal protestante. Infelizmente, a mãe de Jean-Jacques Rousseau acabou falecendo em seu parto, o que fez com que o pai de Rousseau o criasse e o educasse até os 7 anos de idade. Entretanto, ao entrar numa briga e por causa disso, o pai de Rousseau acabou sendo exilado de Genebra, o que fez com que Rousseau fosse criado pelo seu tio materno. Rousseau estudou desenho e gravura, mas ele não mostrou muita aptidão para essas áreas não, viu? Ele também estudou música e compôs muitas peças musicais. Em 1745, ele se envolveu com uma mulher chamada Thérèse Levasseur. Eu não sei pronunciar o nome bem dela, mas com ela ele teve 5 filhos e todos eles foram colocados para adoção, porque ele não tinha condição para criá-los. Sabe o que mais Rousseau fez? Ele ganhou fama após vencer um concurso de redação da Academia de Dijon em 1750. Ele também escreveu importantes obras como Discurso sobre a origem de desigualdade entre os homens, Emílio e O Contrato Social. Ele também contribuiu para a enciclopédia organizada por Denis Diderot. Mesmo possuindo fama e tendo grandes obras, ele sofria perseguições das autoridades francesas por causa das suas ideias iluministas. Aí você me pergunta, como assim, Thalita? Ele tinha ideia iluminista e era o maior crítico do iluminismo? Já que a gente chega aí, calma. E vamos lá, por causa dessas perseguições, ele fugiu para a ilha de Córcega e depois foi para a Inglaterra, onde viveu por um tempo com o filósofo David Hume. Depois disso, ele voltou para a França, escreveu seus últimos livros e morreu no dia 2 de julho de 1778. Rousseau foi um importante filósofo do iluminismo, mas também um grande crítico da sua própria corrente filosófica, com ideias que se distanciavam em vários aspectos do iluminismo tradicional e dominante daquela época. Apesar de suas grandes influências nas discussões políticas e sociais da época, Rousseau levantou críticas e questionamentos sobre a visão otimista do progresso humano e também sobre o uso da razão como única fonte de conhecimento, levantando assim pautas que questionavam a natureza humana e a sociedade. Ou seja, essas pautas acabavam, às vezes, se desvirtuando de alguns ideais iluministas. Rousseau fez grandes contribuições para o iluminismo. Por exemplo, a teoria do contrato social. A sua obra do contrato social tornou-se uma das principais influências políticas do iluminismo, defendendo a ideia de soberania popular e que há a necessidade de haver um contrato social para garantir a justiça e a liberdade. Rousseau também contribuiu para o iluminismo, defendendo a igualdade. Ele era um grande defensor da igualdade e criticava arduamente a desigualdade social e econômica, fato que ele via como resultado de uma sociedade civilizada. Essas ideias se alinhavam à crítica ao absolutismo do iluminismo. Rousseau também contribuiu para o iluminismo na área da educação, pois ele defendia que a educação deveria focar no desenvolvimento natural da criança e não
no desenvolvimento de valores sociais, ou melhor, na imposição desses valores sociais. Isso era parte e, na verdade, influenciou bastante o pensamento pedagógico iluminista. Mas não acho que ele só contribuiu, porque ele também criticou arduamente o pensamento filosófico iluminista. A primeira crítica de Rousseau que vamos trazer hoje é sobre a questão do estado de natureza. O que seria o estado de natureza? O estado de natureza foi uma ideia que Rousseau propôs, que todos os seres humanos eram bons e felizes antes de serem introduzidos, ou melhor, corrompidos pela sociedade. Essa ideia se opunha ao iluminismo por conta dos ideais iluministas, que eram de progresso e da natureza humana. Eles acreditavam que a gente estava progredindo, mas Rousseau estava dizendo, não, a gente nasceu bom, vocês estão nos corrompendo, rapaz! Rousseau também criticou o uso excessivo da razão. Ele questionou como é que a razão pode ser a única fonte de conhecimento e argumentou que, caso o homem usasse a razão como única fonte de conhecimento e seguisse apenas pelo caminho da razão, isso geraria alienação e falta de liberdade, ou melhor, perca de liberdade. Então, ele acreditava que a razão não era o único caminho para se seguir, não era o único caminho para se adquirir conhecimento. Rousseau também criticou a relação de progresso e felicidade. Ele se opunha à ideia iluminista de que a busca pelo progresso científico e tecnológico, ou seja, de conhecimento, levaria à felicidade. Rousseau trazia ideias de que, na verdade, a busca incessante por esse progresso, por esse desenvolvimento, essa questão muito eu preciso melhorar, traria consequências negativas para a liberdade e a felicidade individual. Então, essa era a crítica de Rousseau. Falava assim, não, você sim vai se sentir feliz quando progredir. Porque você todo tempo está, meu Deus, eu preciso melhorar. Você vai acabar não vai ficar feliz, vai dar efeito retrógrado. Você vai ficar triste e ansioso. O último ponto que vamos hoje destacar de críticas do Rousseau ao iluminismo é a questão da soberania popular. Ele não se opunha em momento algum à soberania popular, mas ele tinha alguns ideais que iam contra a soberania popular idealizada pelo iluminismo. Por exemplo, ele tinha em mente que o contrato social e as vontades gerais deveriam ser expressas pelo próprio povo. Isso implicava com o governo representativo e essa democracia representativa elaborada pelo iluminismo. Ele desejava que o próprio povo se expressasse e não houvesse representantes que teriam vozes. Deu para entender? É isso. Em resumo, Rousseau foi um pensador complexo que, embora tenha feito parte do iluminismo, também se distanciava dele em pontos centrais. E as suas ideias sobre sociedade, liberdade, natureza humana e contrato social são usadas até hoje. Inclusive agora, que você está aprendendo sobre Jean-Jacques Rousseau. Agora vamos explicar melhor o conceito de natureza humana e igualdade para Rousseau. Natureza ou natureza humana. O ser humano era um animal como qualquer outro, vivendo assim em um momento hipotético, chamado de estado natural ou estado de natureza. Esse estado era de plena liberdade. Era um momento em que o ser humano foi capaz de desenvolver-se sem as amarras sociais. Ele era puro, por ainda não conhecer a moral, e vivia como um animal vivia na selva. Não havia moral e não havia propriedade, portanto, não existia qualquer traço de corrupção. Isso mudou quando surgiu a propriedade privada. E a partir de então, foi necessário estabelecer-se o contrato social. Uma das principais frases de Rousseau que mostra o seu pensamento de estado de natureza é: o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. Para Rousseau, o homem nasceria bom, mas a sociedade corromperia. Do mesmo jeito que o homem nasceria livre, mas por toda parte ele estaria acorrentado em situações como a sua própria vaidade, o que corromperia o coração humano. A questão que se colocava era a seguinte: como preservar a liberdade natural do homem
e, ao mesmo tempo, o bem-estar e a segurança em sociedade. Segundo Rousseau, isso seria possível através de um contrato social. E o que é um contrato social? Bom, o contrato social, eles são acordos feitos em sociedade a partir da vontade majoritária, onde o que prevaleceria seriam as vontades gerais, ou seja, a vontade majoritária das pessoas, não só apenas focada na vontade, como por exemplo a de um rei. Você consegue imaginar o que seria a desigualdade social na vista de Rousseau? Jean-Jacques Rousseau, na segunda parte do seu discurso, aborda os fundamentos e a origem da desigualdade entre os homens e fala sobre a instituição da propriedade privada, onde afirma que, com a criação da mesma, se originou a desigualdade social ou moral e também a sociedade. Foi com a criação desse mal que o homem teve que viver, a partir do momento em que decidiu como viver na sociedade. Com a criação da propriedade surgiu a desigualdade que originou a sociedade, ou seja, é isso que as torna em nuance, tendo como progenitor a mesma situação. Você já ouviu falar da famosa frase de Rousseau: a propriedade é a origem da desigualdade e da violência entre os homens? Rousseau fala que a propriedade é a causa da corrupção do homem a partir do momento em que ele adentra a sociedade. O homem, portanto, torna-se um pervertido, se deixando levar somente pelas suas condutas egoístas e visando os seus interesses particulares com a criação da propriedade. Ah, mas vamos falar a verdade? Até que eu sou. Tá certo, hein? Podemos constatar o nascimento de tal tragédia, por exemplo, quando o primeiro homem que, tendo cercado um terreno, atreveu-se a dizer: Rapaz, quer saber, essa terra aqui agora é minha? E achou pessoas simples o suficiente para acreditar nele. Rapaz, e não é que essa ideia faz sentido? Pois tá bom então, a terra é tua. Foi esse o iniciador da sociedade civil. E quantos crimes, guerras, assassínios, quantas misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas, houvesse gritado aos seus semelhantes: evitai ouvir esse impostor, estaremos perdidos se esquecermos que os frutos são de todos e que a terra não é de ninguém. Corrupção social acontece quando o governo favorece os seus interesses em vez dos interesses de grupos sociais. Para Rousseau, tem 3 tópicos para uma humanidade justa, dentre elas liberdade, educação e igualdade. A verdadeira liberdade para Rousseau só é seguida quando um certo indivíduo segue a regra geral, ou seja, um conjunto de leis que segue a parte de todos. Eu defendia que a igualdade devia ser preservada não apenas juridicamente, como também socialmente. Ele criticava a desigualdade criada pelas propriedades privadas e pelos ricos e políticos. A educação para Rousseau é primordial, pois é nela onde ele diz que a criança deve aprender a sua razão e a sua moral, sem mãos artificiais da sociedade. No Emílio, ou da Educação, que é um livro de Rousseau, ele propõe uma educação natural e progressiva, pois é onde as crianças irão aprender a sua moral e a sua razão, de forma natural, nada artificial da sociedade, pois é nela onde as crianças vão crescer críticas e autônomos. Bom, certamente depois de tudo isso que você já viu, a gente pode concluir que Jean-Jacques Rousseau foi um dos filósofos mais importantes do Iluminismo, onde ele trouxe suas ideias revolucionárias sobre a liberdade, igualdade e educação. Ele criticava a desigualdade social e defendia um modelo político baseado na vontade geral, onde o poder estaria centrado na mão do povo. Além disso, as suas ideias sobre liberdade, igualdade, fraternidade foram essenciais na Revolução Francesa, pois foram elas que inspirou os revolucionários franceses na sua luta contra a monarquia e a aristocracia. Ele inspirou também Immanuel Kant ao destacar a liberdade e a moralidade na construção de uma sociedade justa.
inclusive inspirou Karl Marx. Embora tenha adotado uma forma diferente, mas ele compartilhou a crítica de Rousseau à propriedade privada e à desigualdade social como uma forma de opressão.